Fim de jogo na Arena do Grêmio, Grêmio 3, Internacional 0. Uma baita vitória do Grêmio no Grenal 450, né? O Grêmio foi soberano na partida, sofreu muito pouco, né? Muito poucas investidas do rival, fez lá as suas, né? Teve lá um volume de jogo superior, teve iniciativas, teve mais chances. É verdade que também não foi um bombardeio do Grêmio, mas teve algumas chances além dos gols. Uma partida sólida, né? Eu acho que falando assim, especificamente do Grêmio, para a gente iniciar a prosa aqui, né? Naquela linha que a gente vinha observando o time melhorar no segundo tempo contra o Juventude e depois fez uma bela partida contra o Galo, mas tinha muito asterisco. Era só o Juventude, mas era só isso, mas era só aquilo, mas o Galo também não tá muito bem, mas o Galo teve um jogador expulso também logo no início do jogo, mas isso, mas aquilo. A gente ia colocando bons momentos do Grêmio em caixinhas de amostragem que ainda eram pequenas. A amostragem ainda está longe de ser imensa e sólida, mas já ganha um Grenal sólido, um Grenal consistente dentro dessas caixinhas de amostragem. Eu acho que se a gente estava desconfiando, ou se a gente ainda está desconfiando que possa ter rolado o famoso clique no time, né? Tipo assim, entrou o Luiz Castro, né? O time entendeu o que ele quer. Opa, ele conseguiu ajustar o que ele queria. Opa, a parte física de fato começou a engrenar agora. Se a gente desconfiava ou desconfia ainda que esse clique, que essa liga pode estar começando a aparecer agora, o Grenal dá mais indícios de que sim, de que a coisa pode estar mudando de figura de forma consistente e não mais episódica. Então, acho que essa é a primeira coisa que tem que ser dita sobre o Grenal, porque o Grenal é importante, o Grenal é muito importante, o Gauchão é importante, a gente quer ganhar, a gente vai ficar feliz, mas tem todo um ano depois do Grenal. Então a gente também tem que fazer análise macro, né? Será que o trabalho do Luiz Castro vai funcionar? Será que tá dando certo? Será que vai dar certo? E a gente começou a temporada com muitas dúvidas, com muitas preocupações, e essa construção dos últimos jogos que a gente está vendo ainda, né, com uma amostragem pequena, parece sim ser promissora, parece sim nos dar boas perspectivas. Esse é o primeiro ponto, né? E aí agora eu vou começar a entrar um pouquinho no Grenal. Num Grenal em que o Grêmio foi melhor durante os 90 minutos, vá lá, durante os 100 e poucos minutos, 100 minutos, considerando, né, todo o tempo de acréscimo, o Grêmio foi melhor do apito inicial ao apito final. Obviamente, com nuances, né, com ciclos de soberania maior, de daqui a pouco um pouquinho mais de equilíbrio, mas em nenhum momento o jogo esteve à feição do Inter. Nenhum momento, inclusive quando estava 11 contra 11. Daí eu vi, acho que foi o Vaguinha na Gaúcha dizendo, mas quando estava 11 contra 11, o Grêmio não fez nenhum gol. Sim, o Grêmio não fez nenhum gol em muitos minutos também em que estava 10 contra 11. O Grêmio não fazer gol não significa que obrigatoriamente não estava melhor. Na minha visão, na minha opinião, sim, estava melhor já no 11 contra 11 e continuou melhor depois da diferença numérica. E a gente sempre lembra também, né, que o Grêmio cansou de ter um jogador a mais e não aproveitar e jogar pior. Eu falei tudo isso contra o Galo, mesmo discurso, só dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, né. Às vezes a gente até já perdeu o jogo com um a mais, a gente até já piorou, o Grêmio conseguiu piorar em campo. Contra o Galo, nos primeiros minutos até aconteceu um pouquinho isso, o Grêmio bateu um pouquinho de cabeça, se desorganizou ali, se desorganizou não, mas teve alguma dificuldade de infiltrar, de encaixar o jogo ali logo que o Galo ficou com um a menos. Acho que no Grenal não teve isso. Acho que no Grenal o Grêmio estava melhor, o Bernabé foi expulso, o Grêmio seguiu melhor. Talvez sim, a superioridade tenha ficado até maior desde o primeiro instante que o Grêmio teve um jogador a mais. É um asterisco na análise jogar tanto tempo um a mais?
mas é um asterisco dentro de uma análise positiva, porque eu repito, às vezes a gente joga mal com um jogador a mais, né? Então não é assim, a expulsão joga toda a análise pro lixo. Não, é só um asterisco na análise. Mas o Grêmio foi bem, cara. Foi bem com um a mais, é verdade, mas foi bem. Nem sempre vai bem com um jogador a mais. Né? As pessoas às vezes reduzem as análises por uma frase. Assim, não, mas estava com um a mais. Ok, faça o teu asterisco, mas ainda assim o Grêmio jogou bem. E foi muito superior ao Inter, né? O Grêmio foi tão superior que deu até uma sensação para muita gente que estava na arena lá, como eu. E eu até tenho, eu não sei se essa sensação ela se é verdade ou se é só uma sensação falsa, tá? Mas deu até uma sensação de que o Grêmio tirou um pouco o pé. Porque como eu disse, não foi um bombardeio, não foi assim, meu Deus, o Rocher foi o melhor em campo e 2 na trave e outra tirando tinta e não foi, cara, não foi. O Grêmio ali, sei lá, eu vou chutar, né, eu não vi esses scouts aí, mas o Grêmio deve ter chegado forte ali umas 6 vezes e fez 3 gols, sabe, mais uns 3 de perigo, assim, papapá, um perigo relativo talvez, papapá, e olhe lá, né. Não é um absurdo, não é um jogo pegado, é Grenal. Às vezes tu ter 3 chances claras de gol num Grenal, 3 chances, vamos botar assim, de gol num Grenal, é bastante já, né? Que dirá 5, 6, né? E fazer 3, então tá ótimo, é óbvio que tá ótimo. Mas o Inter, eu vou falar uma coisa aqui sem corneta, tá? Sem corneta, eu não tô aqui sendo alegórico e caricato e como é que se diz, sei lá qual é a palavra, folclórico, eu não tô sendo nada, cara. Tô falando, eu juro que eu tô falando a mais pura verdade do que eu sinto, tá? O Inter foi constrangedor na arena. Eu poucas vezes vi um Inter tão apequenado na arena do Grêmio, tão patético, e eu não falo isso pelos 3-0, eu não falo isso pelo placar, não falo isso pela tática, pelo erro de passe, eu falo isso pela postura de um Inter que, se fosse o Grêmio, aí sim eu estaria aqui agora berrando, vociferando, babando na tela, né? O Inter tomando 3-0 e fazendo cera. Aliás, o Inter fez cera quando estava 0-0, 11 contra 11, quando estava 1-0 já 10 contra 11, quando estava 2-0, quando estava... O Inter fez cera no jogo inteiro. Em nenhum momento passou pela cabeça deles que eles poderiam descontar ou até ganhar o jogo lá no início, empatar logo depois que tomaram. Cara, isso é muito pequeno. Eu sei que eles tinham 1 a menos depois que o Grêmio começou a fazer os gols, né? Mas, cara, é 1 a menos, não é 6 a menos, não é, sabe? O Grêmio na Batalha dos Aflitos tinha 4 a menos e fez um gol. Né? Óbvio que é um negócio que o mundo nunca tinha visto e nunca mais vai ver, mas eu tô falando 4 a menos. 1 a menos, cara, a gente cansa de ver sair jogo, sabe? A gente cansa de ver as coisas acontecerem. O Inter se apequenou num nível assim, cara, que eu não sei se o Juventude faria isso. Se o Juventude faria essa cera toda, jogando a primeira na arena do Grêmio, perdendo o jogo e achando que 3-0 tá bom. E, cara, sério, eu fiquei um pouco assustado. Mas até ouvindo a entrevista do Luiz Castro, assim, o que eu acho que aconteceu foi sabedor, o Grêmio, né, sabedor de que a final tem 180 minutos, o Grêmio ficou com muito receio de diminuir essa vantagem, né, de ir a la louca pra frente, deixar espaço pro Inter e daqui a pouco uma bola na área, alguma loucura assim, papapá, o Carboneiro sai correndo, chuta, não sei o que, sabe aquelas coisas? Daqui a pouco o 2-0 vira 2-1, né, até o próprio 3-0. Então eu acho que o Grêmio ficou um pouco resguardado, assim, com algum receio, só indo nas boas, com muita paciência, tocando muito a bola, só abrindo o espaço, só atacando ali o espaço quando surgisse algo muito, né? Eu acho que o Grêmio fez esse tipo de procedimento, digamos assim, porque é uma final, e é uma final de 180 minutos. O 5-0 da Arena, que muita gente lembrou ali, quando começou a sair gol e o Grêmio com 1 a mais e tal, embora o 5-0 não tenha havido expulsão, né? Foi 11 contra 11, e um pênalti errado do Douglas ainda do Grêmio. Aquele lá foi um balaio, era para ter sido 6-7. Mas enfim, aquele lá era um jogo de Campeonato Brasileiro, né? Aquele jogo lá importava pouco. Quando tava 4-0, se o Grêmio tomasse um gol, não ia mudar nada.
Então o Grêmio tava com ímpeto de ir pra cima e foi pra cima, foi pra cima, foi pra cima. Eu lembro de acabar aquele jogo do 5-0. Eu tava com meu pai, e era dia dos pais e tudo mais, enfim. E eu lembro que acabou o jogo e a minha primeira reação não foi gritar comemorando, não foi vibrar, não foi cornetear os colorados e tal, foi reclamar do árbitro, foi xingar a arbitragem que não deu, eles não deram acréscimos, o árbitro não deu acréscimos, cara. Tipo assim, meu, 5-0, tá resolvido, né, vamos acabar o jogo. Eu falei, não interessa, tem que dar acréscimo, porque o Grêmio tava em cima, o sexto gol tava nascendo, né, mas é aquilo, né, não era mata-mata, não tinha jogo de volta, era um jogo de Brasileirão, então o Grêmio literalmente acabou o jogo com o Grêmio perdendo chance, o Grêmio em cima, o Grêmio tentando fazer mais, né? Hoje foi diferente, é uma outra dinâmica, é um outro universo, é o universo do mata-mata, tem jogo no Beira-Rio, e eu acho que o Grêmio ficou com esse receio, né? Não é que o Grêmio jogou com o freio de mão puxado, mas o Grêmio jogou com o pezinho beliscando o freio de vez em quando. Opa, calma, segura, opa, não avança, tu aí, volta, lateral esquerdo avançou, o direito fica, calma, sabe? Eu acho que o Grêmio fez, e assim, cara, eu queria ver o Grêmio ir pra cima e tocar 5, queria, mas eu entendo não ter sido feito, eu entendo também, eu não acho assim, meu Deus, é inacreditável, por que eles não fizeram isso? Não, eu até posso até assim, no lugar do Luiz Castro, eu até poderia ter optado por fazer, né? Até posso ter discordado do que foi feito, mas eu entendo o que foi feito e acho que também tem uma lógica, né? De fato, é uma vantagem importante e sei lá, cara, vale mais a pena ali tu assegurar. E o Grêmio, de certa forma, fez isso quando tava 2-0, né? O Grêmio ficou segurando, amorcegando o jogo e a gente meio, putz, cara, só 2-0, vamos aproveitar, estamos em casa, estamos com um a mais e tal. E o Grêmio ficou ali, jogando uma bolinha meio burocrática, meio um volumezinho superior, mas nada muito efetivo, né? Nada que... E daqui a pouco foi lá, tabelinha aqui, Carlos Vinícius invadiu a área, 3-0. Né? Era isso que o Grêmio estava tentando fazer e conseguiu. Não conseguiu 2 vezes, ou 3, que talvez quisesse, mas conseguiu uma. Beleza, aumentou para 3-0. Acho que já ficou de bom tamanho. Muitas individualidades se destacaram, né? A dupla de zaga jovem parece estar virando uma realidade. Isso aí é mérito total do Luiz Castro. Há quanto tempo o Gustavo Martins está aqui? Eu sempre gostei dele, tá? Eu vou jogar esse confete pra mim mesmo. Já falei várias vezes aqui que eu gosto muito do fato de ele fazer muito gol. Hoje quase fez um, inclusive, de cabeça, no finalzinho ali de escanteio, se eu não me engano. Esse guri tem o faro de gol, impressionante. Mas assim, cara, ele tá se afirmando ali com o Luiz Castro. O Vieri, que o Grêmio aproveitava, quando muito, aproveitava improvisado de lateral esquerdo e tal. Tá se saindo um bom zagueiro. Tem tamanho, tem presença, parece que tinha até uns ingleses ali observando ele na arena do Newcastle. Até brinquei com alguém assim, cara, tem uns ingleses ali que vieram observar o Vieira, os caras vão sair daqui com o Amuzu, né? O cara é jovem ainda, o cara fala inglês e o cara acabou com o jogo, né? O Amuzu hoje foi indiscutivelmente o melhor do jogo, pintou e bordou. Vou falar do lancezinho dele de letra já, vou falar de algumas coisas que envolvem o clássico, o jogo de volta e tudo mais, e vai entrar isso aí na análise. Mas antes eu queria falar primeiro sobre o quão chocado eu fiquei com a entrevista coletiva de Pesolano. Cara, assim, eu até falei no Twitter, assim, que eu tava vendo um bom trabalho dele, né, no Inter, assim, isso tava me preocupando um pouco. Poxa, o cara veio aqui, já tá tirando... Mas todo o meu receio de que ele pudesse se tornar um grande treinador, né, de uma jornada grandiosa daqui pra frente, talvez iniciando aqui no Inter uma nova caminhada que vá, né, daqui a pouco demos o azar de um grande técnico aí do Mundial, aí tá nascendo no Inter. Eu sei que ele já treinou o Cruzeiro, outros times, mas... Né, treinou o Cruzeiro na Série B e é diferente, o momento e tal, o cara mais maduro, mais experiente. Aí, cara, eu ouvi a coletiva dele e pensei, não, esquece. Até pode ser um bom treinador, um cara que vai fazer um trabalhinho bom aqui, vai pipocar pra lá, vai sair daqui, vai pra lá,
Mas, cara, é um cara grande, um grande treinador. Esquece, cara. Não, assim, eu pensei, pode ser um cara sério, um cara fora da curva. Fora da curva não vai ser, cara. A entrevista que ele deu hoje foi de treinadorzinho. Sabe treinadorzinho, assim? Pequeno, cara, patético. Assim, ele ficou chorando pela arbitragem. Chorando por um lance da cabeça dele. Assim, ó, na boa. Só tem 3 hipóteses para alguém achar que o lance do Arthur foi expulsão. Falta de caráter, mau caratismo, né? Tipo, o cara não acha, mas vai falar para fazer o tumulto, para condicionar, bababá. Burrice, o cara pode ser muito burro, o cara pode não entender que 2 mais 2 dá igual a 4, o cara pode não entender, né, as dinâmicas da vida, assim, da gravidade, da anatomia de um corpo humano, do chute, E a terceira hipótese nunca chutou uma bola na vida. Porque se o cara nunca chutou uma bola na vida, o cara nunca jogou uma pelada na vida, o cara pode até não ser burro, pode até não ser mau caráter, mal intencionado, mas ele pode ver aquilo ali em câmera lenta e achar que o braço do Arthur e não sei o quê. Daí tipo assim, tá, beleza, vai comentar vôlei, vai comentar badminton, né? Porque assim, eu fui na arena, né? Me dei o trabalho de chegar em casa, ver o lance, o que eles estão reclamando tanto, né, cara? E aí, simplesmente, eles queriam que o Arthur fosse expulso depois de chutar uma bola em gol. O Arthur chuta uma bola em gol, ele tá com todo o impulso, toda a inércia, né, na perna dele, que faz o movimento. Aí vem, acho que é o Mercado, não sei, vem um zagueiro do Inter, assim, tentar interceptar, atrapalhar o chute dele. Cara, se o Arthur fica reto, eles iam se bater e os dois iam sair pro hospital. E não sei se não seria pênalti, porque né, foi o zagueiro que chegou, o Arthur tá só fazendo o movimento de um chute. E aí o Arthur chuta e meio que já se vira de costas, assim, talvez para evitar a trombada tão violenta, ele se vira de costas para dar meio que uma bundada no Mercado, acho que é o Mercado, não sei. E aí ele se vira assim, o braço dele sobe e bate, assim, se tu olhar o lance na câmera não lenta, na câmera do tempo normal, cara, é uma batidinha ridícula. Assim, nem é uma batida, o braço encosta, sabe? E aí o Inter fica pedindo e não sei o que. Cara, que patético, cara. Os jogadores ali em campo pedirem, encherem o saco, tá. Mas isso virar um mantra pós-jogo, do treinador e de não sei mais quem. Cara, aí depois eles ficaram reclamando do gol do Almuzu, que foi uma falta no... Isso aí também, ou é burrice, ou é mau caratismo, é querer tensionar, querer esticar a corda, querer condicionar a próxima arbitragem, né? Porque assim, se tu é um jogador de futebol e tu não sabe a regra do futebol, eu considero burrice. Eu sei que burrice não é sinônimo de conhecimento, mas se tu é um jogador de futebol profissional do Inter e tu não te deu ao trabalho de conhecer as regras do futebol, eu considero uma burrice prévia que te levou a esse momento, né? A esse estado. Ele deu uma vantagem clara, o Inter estava avançando para o ataque com várias peças, era uma vantagem sim, e a jogada desenrolou, o Inter perdeu a bola, depois ainda o Mercado de novo, acho que deu um bico errado assim na bola e sobrou para o Muzu e gol, acabou, cara. Qualquer drama em cima desse lance é burrice ou mau caratismo, não existe outra alternativa aqui. Aqui não vou nem colocar na caixinha do nunca jogou bola na vida, porque aqui não tem diferença se tu jogou ou não. Aqui é só olhar. Ou tu é muito burro pra achar que foi alguma coisa, ou tu sabe que tá certo e tu tá ali sendo um mau caráter, esticando uma corda e querendo tumultuar. Só sobra essas duas, né, cara? Mas enfim, e aí ficaram batendo nessa tecla. Os jogadores, eu vi muito pelo rádio, ficaram batendo muito nesse lance, né, que é desconhecimento da regra do futebol. Né, e já o Pesolano, talvez ele tenha visto no vestiário, putz, não dá pra reclamar disso. Cara, realmente não dá pra reclamar disso. Ele deu a vantagem, tá certo, depois a gente errou ali e tal, putz, tá. Tá, mas então vamos pescar aquele do Arthur lá e vamos bater naquela tecla. Azar é isso aí. Eu vou dizer pra vocês, tá, eu tava em dado momento do jogo rouco, de gritar com o Daronco. Eu tava brabo com o Daronco, cara. O Daronco foi muito pior pro Grêmio do que pro Inter. Se a gente for analisar os 90 minutos de jogo, assim, decisõezinhas e coisinhas e não sei o quê. O Daronco, os colorados ficam batendo na tecla que ele é gremista e ele fica claramente tentando provar que não é.
claramente, assim, toda dúvida é pro Inter, toda não sei o que é pro Inter, né, umas faltas que ele dá de um lado não dá do outro. Cara, assim, acho que até antes do lance do Arthur, tá, teve um lance que eu não sei quem foi do Inter, talvez o Mercado de novo, né, já que ele tá em todas, mas alguém do Inter fez uma falta no Marlon, na entrada da área, mas não era dentro, eu acho que era fora, mas muito perto da área, que talvez fosse pra vermelho também. Assim, eu não tenho dúvidas de que muito mais do que a do Arthur, tá? Isso aí é, mas é óbvio, qualquer lance é mais pra vermelho do que aquele do Arthur praticamente. Mas assim, era muito falta e era assim, ó, no mínimo amarelo. No mínimo amarelo, mas assim, eu acho que dava pra considerar vermelho. Tá? Eu acho que dava pra considerar vermelho. Se eu não me engano, eu vi uma análise do Baldasso dizendo que achou que era pra vermelho. Que era pra vermelho. Então aí vocês já tirem um nível. O Baldasso achou que era pra vermelho, o Daronco não. Tá? Cara, daí o jogo rola, desenrola, não sei o que, daqui a pouco ele dá aquela falta pro Inter, que foi o que originou o gol do Grêmio, né? Que o Inter bate mal, bate na barreira, daí a bola sobra, não sei o que. Não, na verdade acho que foi o que originou a expulsão do Bernabé. Tava 0-0 ainda, e aí o Amuzu dispara e o Bernabé é expulso. Cara, eu fiquei louco nesse lance da falta. Porque, assim, era uma falta perigosa pro Inter também. Tipo assim, frontal, né? Um pouquinho mais longe que a falta que seria pro Grêmio ali, que ele não deu. E foi 3 vezes menos falta. E ele deu pro Inter. Cara, eu fiquei louco, cara. Eu fiquei louco com ele. E aí o Inter faz uma cagada na cobrança, pum, a Muzu dispara, o Bernabé é expulso. Então o feitiço virou contra o feiticeiro. Mas assim, tu querer botar na conta do Daronco, cara, aí assim, ou é mau caratismo, ou é burrice, ou é só uma covardia. Agora eu tô pensando em outra hipótese. Uma covardia de quem não assume a tunda que tomou, o baile que tomou, e quer achar, se agarrar em historinha pra boi dormir. Só pode, cara, só pode, porque não tem Daronco, não tem lua minguante alinhada com Saturno. O Grêmio jogou mais, o Grêmio mereceu. O próprio lance da expulsão, sim, ele molda o jogo, ele ajuda a moldar, sim, mas é um mérito do Grêmio também, o mérito do Grêmio também. O Amuzu dispara depois de um erro do Inter, o Grêmio pega a bola, faz um belo contra-ataque, o Bernabé não ia chegar a tempo, e ele teve que escolher ser expulso ou deixar o Amuzu muito provavelmente fazer um gol, né, que seria o 1-0. Como o Bernabé é meio cognitivamente prejudicado, ele preferiu ser expulso. Era primeiro tempo ainda, é óbvio que não era essa a melhor escolha, né? Tu tinha que, sei lá, confiar no Rocher, enfim, na pior das hipóteses, tomar um gol e tal, mas enfim, aí é problema deles. Agora, que patética a coletiva de Pesolano e que patéticas as entrevistas de outros jogadores, assim, ali na saída do campo, na casamata não, na zona mista, não sei o quê, papapá. Sério, eu tomara que eles não estejam jogando pra torcida. Eu tomara que eles não estejam falando da boca pra fora, assim, né? Tomara que eles acreditem nisso. Que eles perderam por causa do Daronco. Eu tomara que eles acreditem piamente nisso, que o jogo teria sido outro se fosse um outro juiz, né? Porque, enfim, o Daronco nos lances capitais eu acho que acertou todos, e talvez, se não acertou todos, ficou devendo pro Grêmio, né? E aí, só para fechar, né, cara, o Amuzu foi o destaque do jogo, e no finalzinho ele dá uma letra, ele vem correndo pela linha de fundo e, em vez de cruzar, normalmente ele cruza com o pé passando por trás, né, do outro aqui, naquela famigerada letra. E isso revoltou os colorados. Acho que o Pesolano também falou disso na coletiva, e vai motivar, vamos botar esse lance no vestiário do Inter e tal, papapá. Assim, cara, eu acho patético o fato do Daronco ter dado uma mijada no Amuzu. Cara, o Daronco não tem que dar mijada em jogador que tenta dar janelinha, lençol, drible, não sei o que, elástico, passe de letra, não tem que. Isso aí é um lance do futebol, ele não tá fazendo nada. Ah, mas vai provocar os jogadores. Cara, se eles estão brabinho com uma jogada do futebol, tu tem que dar amarelo pra quem se sentir provocadinho e reagir. Se a reação for desproporcional, dá amarelo pro cara. Agora, uma vez na Europa, não sei se foi o Neymar, foi algum jogador brasileiro que tomou um amarelo porque deu uma janelinha, porque fez não sei o quê.
sabe? É uma coisa assim ridícula, cara. É um negócio que não faz o menor sentido, né? Os colorados ficarem brabinhos, tudo bem, isso faz sentido. Eles estão lá também defendendo a honra do Inter e se sentiram desrespeitados e querem jogar um pouco pra torcida, tudo bem essa parte, tá? Eu não sou contra esse esculacho. O próprio olé que a torcida gritou, eu não gritei, tá? Mas assim, eu entendo que é genuíno, não é genuíno a palavra, eu entendo que é legítimo, essa é a palavra, mas assim, cara, tem contexto, tá? E repito, é o jogo de ida, né? No Grenal do 5-0, gritar olé tava liberado, eu gritei, né? Sim, tem outros contextos que, cara, tem que esculachar mesmo. Aquela reboladinha que o Edmundo deu, assim, num clássico, acho que foi um clássico carioca e tal. Isso aí, cara, sabe? Acho que futebol tem que ter um pouco disso também. Agora, jogo de ida, gente. A gente não tava a 5 minutos de ser campeões gaúchos, a gente tava a 95 minutos, né? Então são outros 500. Então ali eu acho que, não condeno o Muzu por ter feito aquilo, né? Tem um lado que é engraçado, se a gente conseguir sair campeão de fato, né? No fim de semana que vem, mas eu acho que é para segurar um pouco a onda, né? Teve uma hora ali que a torcida tava gritando olé e que alguns jogadores se emocionaram um pouquinho, deu um toquezinho a mais na bola, um preciosismozinho aqui. Cara, não. Tem que fingir que tá 0-0 e focar, velho. Porque assim, tá 3-0 agora. O Inter acha um gol aos 5 minutos, tá 2-0. 2-0 é futebol, cara. 2-0 é dia a dia, é cotidiano, né? E aí vai pro intervalo, não sei o que, faz mais um gol, pum, vira caldeirão, vira inferno, assim. Eu confesso que se o Grêmio tivesse feito o 4º gol, eu estaria praticamente cravando que a gente, acabou, meu, acabou. Eu não sei se eu diria isso aqui, ainda assim, mas dentro de mim, acabou, assim, só se o Grêmio tinha uma paralisia coletiva em campo, assim, não tem como, acabou. Mas 3 tem jogo, futebol é futebol, né? Em 2018 o Grêmio fez 3-0 no Inter, na Arena, tomou 2-0 no Beira-Rio, finalzinho foi eletrizante, ali era a quarta de final, né? Depois o Grêmio fez 3-0 no Beira-Rio, quando o Grêmio estava na Série B, 2021, não, 22, time horrível do Grêmio, não sei como, fez 3-0 no Beira-Rio, e acho que perdeu na Arena também, depois, 1-0, 2-0. Então, é claro que tem jogo ainda pela frente, né? Não tá decidido, tá tudo aberto, mas esse é assunto para um outro momento. O momento de agora é de comemorar a vitória e a atuação do Tricolor. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.